Cheguei aqui a falar com ele depois de ver se... E é isso que somos. Nascemos de uma célula e, pela simbiose da vida, devemos ter educação e ética. E é ao que se propõe a influencer Noemi Coelho, produtora e apresentadora do Ética do Amanhã. Todas as quintas-feiras, aqui na minha, na sua, Web Rádio TV, Nossa FM. A partir de agora, com transmissão para todo o Brasil e através do Twitch para a Europa, como Irlanda, Alemanha, Espanha e Itália, Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Podcast. Boa noite, senhores multidiplomados. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Dedé. Boa noite, Bia. Boa noite, Jorge. Boa noite, você, ouvinte, ou telespectador, não, né? Espectador. Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a mais um Eticast, o podcast da Noemi Coelho, a Ética do Amanhã. E a você que vai ver e ouvir esse programa em alguma outra hora, em algum outro momento, que seja muito bem-vindo também. É um prazer estar aqui, é um prazer receber você. E hoje a gente vai receber o Jorge e a Bia, esse casal delicioso, simpaticíssimo, que está aqui com a gente para conversar sobre o programa que eles fazem, chamado Conversa com o Leitor. E para apresentar eles, eu coloquei no card multidiplomados e multitalentosos, porque foi a melhor maneira de definir, né? Por exemplo, a Bia. Cara, a Bia é pedagoga, bibliotecária, mestre em educação, especialista em literatura infantil e juvenil, e especialista em formação de leitores, coordenadora da Fundação Nacional do Livro Infantil desde 1988. Eu gostaria de colocar todas essas coisas, mas não dá, né? Então, jurada de concursos Tamoios para escritores indígenas desde 2004. Parabéns, Bia, isso é sensacional, viu? Representante da Feira do Livro para Crianças lá em Bolonha, na Itália, coordenação do Seminário de Literatura Infantil e Juvenil do Salão do Livro, e do Encontro de Escritores Indígenas desde 2010, né? Mediação de encontros entre profissionais do livro e público, criadora e coordenadora do projeto Conversa com o Leitor, que é isso que a gente vai conversar aqui, né? E sócia do Casa 11 Sebo Livraria, no Rio de Janeiro. Então, é uma pessoa multitalentosa. Adorei isso. O Jorge, não é? Jorge, querido Jorge, filósofo, ator, professor, revisor, dublador, compositor, pesquisador, produtor, assistente de direção em diversos programas de TV, peças de teatro, filme, produções musicais, projetos radiofônicos. Cansei só de falar. Criador e coordenador do projeto Conversa com o Leitor e sócio do Casa Onde e Sebo Livraria. Jorge, parabéns pelo seu currículo, é brilhante. Bia, parabéns pelo seu currículo, é brilhante. Que bom que vocês estão aqui, multidiplomados e multitalentosas pessoas. Que coisa boa recebê-los aqui para falar desse Conversa com o Leitor. É uma honra. Então, gente, agora que eu já apresentei vocês e já justifiquei o título, né? Agora é hora de vocês se apresentarem também e dizerem oi para todo mundo, né? Bom,
Boa noite, Noemi. A gente está muito feliz com esse convite, né? Quer dizer, é uma honra estar aqui no teu programa. Eu acho que é uma honra a gente estar tendo esse espaço para falar do Conversa com o Leitor, que é um projeto que a gente tem, vão fazer 2 anos, né? E eu acho que muito entra, quer dizer, da sua proposta, né? Da questão da ética, né? Eu gosto muito dessa palavra. E acho que ela está em sintonia com essa ideia da gente, que a gente está querendo desmistificar, né? Eu acho que o processo ético ele tem um processo muito de abrir as coisas, de tirar os véus, né? E a gente tem vindo com essa ideia, né? Quer dizer, quem são vocês, leitores? Né? Ontem mesmo a gente estava fazendo uma entrevista, as pessoas falam, quando a gente convida, mas eu sou um leitor? Não, todos somos leitores, né, Jorge? Eu acho que a ideia é a gente estar hoje até eu comentei isso. Em geral, a gente fica numa roda em volta de uma obra. Agora a gente quer colocar o leitor no meio dessa roda e as obras vão surgindo, né? Não, e assim, para complementar ali a brincadeira com o multidiplomados, eu, durante muitos anos, fui professor de ética e cidadania, né? Então também tem uma coisa a ver. Mas não, acho que tem tudo a ver. A gente começa a pensar que todos esses caminhos, né, que nós trilhamos tinham um único objetivo, que era assim, poder discutir a questão do livro, da literatura, da cidadania, da educação, da ética, a democratização do acesso, porque a gente sabe disso, é uma luta nossa aqui pelas bibliotecas públicas, que é uma carência absurda deveria ter biblioteca pública em todos os bairros do país. Eu agora estou falando isso e assim, eu sempre chamo as pessoas, convido todo mundo a entrar nessa nossa pequena batalha, mas fundamental, porque assim, se a gente tiver uma biblioteca pública em cada bairro, a gente avança muito na democratização da leitura. Isso é muito bom. Né? E eu acho que tem uma coisa assim, esse multi, né? Também tem assim, né? Somos pessoas com mais de 60 anos que tem, no momento da vida em que você para e olha para tudo que você fez até agora e fala assim, como é que eu posso continuar contribuindo, claro, né, para a construção de uma sociedade mais justa, né? E como a gente tem uma história de professor e a gente acredita muito que o acesso democrático ao livro e à leitura é alguma coisa que dá oportunidade. Tudo bem que esse livro, hoje em dia, pode ter em plataformas diversas, né? Mas o quanto que a obra de arte escrita ela pode ajudar você a se conhecer melhor. E eu não estou falando de livros de autoajuda, não. Estou falando de literatura. E, além disso, ao longo desse trabalho, a gente conheceu, por indicação de uma colombiana, Silvia Castrillon, que é uma pessoa importante na Colômbia, no Brasil, escritora, formadora de leitores. Ela falou para a gente de um cara chamado Stanislau Zuleta. O Stanislau ele é um filósofo, porque eu acho que ele já faleceu, e que ele dizia o seguinte, que ler e conversar são 2 coisas que você pode transformar muita coisa ao seu redor. E são ações simples. Então, assim, a gente traz também essa ideia de um movimento de desacelerar. Claro que a tecnologia está aí, a gente está aqui junto, mas a gente não pode esquecer dessa velocidade humana. Para eu entender alguma coisa, eu preciso escutar, eu preciso também olhar no olho, também tocar, sabe? Então, o quanto a gente tem que ter o digital, porque ele tem benesses enormes para a sociedade, mas a gente também quer falar dessa outra velocidade que a conversa pode proporcionar, sabe, Noemi? Isso. Gente, então, obrigado por vocês estarem aqui. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês gostaram da ideia do multidiplomados e multitalentosos. Foi espontâneo, natural. Não, eu acho ótimo a gente
a gente pensar nisso, assim, porque às vezes pode parecer meio pedante quando eu falo disso de mim, mas assim, no final das contas, eu também não posso ser hipócrita. Eu não tenho 20 anos, né? Eu estou com quase 70, e nesses 70 anos de vida, o livro fez parte da minha trajetória. Tudo que eu fiz foi por A conta de arte, a nascer filosofia, a escrita, a produção a musical, a produção música, artística, sabe? e isso Circular. acumula, né? Com o passar do tempo, você acumula essas Claro, realizações, esse saber todo, isso fica dentro, né? É sua história, né? São as suas realizações, é o que claro. você fez ao longo do tempo, né, Bia? Você falou, é o que você fez ao longo da vida, você tem toda essa história de realizações, é, todo esse trabalho, né, ao longo da vida com indígenas, com crianças. Cara, isso é uma vida de trabalho. Isso É, tem que ser, é verdade. né, tem que ser reconhecido como, poxa, eu fiz, né? Eu fiz isso, né? Nós fizemos, cada um de nós fez o seu, mas você fez isso, né? Você tem direito de dizer, sou multidisciplinada, desculpa, multidiplomada e Multidiplomático multifamosa, é muito bom. e É agora muito... estou fazendo isso aqui, né? E Não, e o Conversa com o Leitor é uma forma também da gente aproximar as pessoas daquilo que pode parecer, muitas vezes, um distanciamento. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de ler, tipo, tinha a possibilidade, né, pequeno, mesmo no interior, mas era uma família numerosa e tudo, e sempre alguém trazia um livro, alguma coisa, eu estava sempre lendo. E aí eu me lembro disso, que eu brincava, depois de mais velho, brincava com minha mãe, que ela sempre me apresentava para as pessoas e disse, meu filho, assim, ele lê muito, como se fosse uma coisa assim, entendeu? Assim, pô, ele é diferente porque ele lê. Então, assim, essa coisa do Conversa com o Leitor é para aproximar as pessoas, sabe? Todo mundo é leitor. É diferente se o que eu leio, e a gente faz os contatos, né? E todo mundo assim, começa de uma maneira, e no final da conta, o que você vai ver no final do encontro, você percebe que assim, esse leitor ele foi se moldando, e são diversas as formas dos leitores se moldarem, mas no final são todos leitores, sabe? Essa é uma trajetória especial, única, de cada um, sabe? cada Cada um, um né? tem a sua forma Então, de. agora eu vou pedir um favor. Eu vou pedir mesmo para vocês explicarem como foi a ideia. A ideia do Conversando com o Leitor é essa, mas como foi a ideia de fazer o programa como vocês fazem? Porque eu me encantei muito com o quanto de informação do leitor vocês passam. Porque quando a gente. Vou explicar por que eu estou perguntando isso para vocês, né? Quando a gente vê lá, conversa com o leitor, e vê o nome de um autor, o que você pensa? A gente vai saber dessa pessoa da onde ela tirou, impressão minha, né? Eu pensei assim, não, eu vou ler, vou saber desse autor, da onde ele tirou inspiração para escrever o que ele escreve. É a primeira ideia que eu tenho. Aí ele vai falar dos livros que ele leu para escrever o que ele escreve, quais são as inspirações que ele tem, que autores ele gosta. E vocês colocam lá aquela montanha de informação que vocês dissecam a pessoa. E aparece coisa que eu não. Menino, olha só, aquele rapaz, aquela mulher, ele gosta disso, que interessante! Vocês pegam aquelas informações lá de longe, né? Porque como foi que vocês tiveram a ideia, né, de buscar assim tão longe, né? E Você assim tão sabe, tem uma coisa que agora que eu pensei é o seguinte: o Jorge, ele é um habilidoso conversador, né? O Jorge é uma pessoa que na vida ele conversa com as pessoas, ele bota as pessoas à vontade para conversar. Isso é importante, tá, né? Tanto que ele está ali na frente conduzindo
a história, é uma competência como ator, como uma pessoa que gosta de se relacionar, enfim. Então, eu acho que isso é importante, porque isso é uma provocação importante. Mas a ideia da gente é conhecer a pessoa e o que acontece? Aí você vai trazendo a pessoa, contar desde a infância dela, e aí, tanto que, para você ter ideia, esse trabalho surgiu a expressão, como é que é? Arqueologia literária afetiva. Porque Ai, que legal! Arqueologia literária afetiva, tanto. Eu acho que você faz exatamente isso, viu? Pois é, você sabe que na conversa, é claro que isso foi um processo, a gente, na verdade, foi tudo muito espontâneo, ainda é, né? E aí a gente, primeiro começou a gente, não vamos falar sobre isso, acho que as pessoas estão precisando dizer quem são elas leitoras e tal. E aí a gente foi construindo esse roteiro, né? De acordo com se você olhar lá os primeiros, eu acho que ele já está um pouco diferente da condução, né? E tem essa dinâmica que eu acho que é importante, que é de uma conversa. Uma conversa, ela não tem um roteiro, ela vai acontecendo. Então, elas são diferentes. E uma coisa muito bacana, a gente, na terça-feira, teve um avô e uma neta sendo entrevistados. A gente chamou o avô e ele levou a neta. Olha, e assim, é de uma beleza esse encontro, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai tocando na simplicidade. O que você acha disso? Essa pergunta dela foi interessante. É porque, na verdade, tudo vai se encaixando. Na hora que eu pergunto à pessoa quem é ela, leitora, né? Eu pergunto a ela, quem é você, leitor ou leitora? Ela começa a fazer uma viagem, quando não, já fez antes, quando a gente convidou, né, e tudo, de como eu comecei a ler, como foi esse processo, onde eu estava, quem estava ao meu lado. Quem eram as pessoas. Aí começa aquele negócio assim, e isso foi quando eu era criança, lá não sei onde. Ah, tá, mas você aprendeu a ler? Não, mas eu aprendi a ler antes, porque alguém, no meu caso, a minha avó, a gente não tinha livro, minha avó pegava bula do remédio, ficava me ensinando a ler com bula, né? Aí, assim, aí vinha um jornal, eu me lembro que era criança, tinha aqui no Rio tinha o jornal e tinha um outro que era o Jornal dos Esportes, que era o que circulava lá para a gente, né? Aí, assim, elas, lê para mim, e eu ficava lendo, juntava as palavrinhas, aí eu fui para a escola, uma coisa normal, assim, formal, eu já sabia ler, tinha 5 anos, já sabia ler e tudo mais. Nossa, então, assim, é uma coisa que vai acontecendo e você vai lembrando. Aí você lembra. Bom, eu também, na escola, eu tinha uma professora que, poxa, falava dos livros, não sei o quê, e dizia, mas aí também tinha um colega que, no meu caso, um colega que a primeira vez que eu vi uma estante com livros, né? Aí eu disse, caramba, que coisa interessante. E aí você vai, e as pessoas vão falando disso. O mais legal é que a gente não fala, digamos, da biografia do convidado. A gente não fala disso. Na verdade, eu acho que tem até uma preocupação que a gente começou a fazer, não apresentar a pessoa no seu currículo. Por quê? Porque a gente, de repente, começou a entrevistar escritor. Isso. Né? Então, a gente queria, na verdade, porque assim, eu chego para você, não, que a gente vai entrevistar o Roger Mello, que é um grande escritor, né? A Luiz Antônio Aguiar e outros, Mariana Massarani. Se a gente já falasse isso no início, a pessoa já ia... Bom, então eles vão falar deles, escritores. Não, a gente começa quem eram eles leitores na sua infância e como eles chegaram a se tornarem escritores. Então, a gente vai falar com uma pessoa comum, que pode ser engenheiro, médico, criança, ter 90 anos, ter 5, enfim, sabe? Então, a coisa foi em que a gente falava de pessoas na sua simplicidade, no seu cotidiano, trazendo um pouco da vida do dia a dia e como alguém lê para ela, alguém lê com ela foi constituindo ela como uma pessoa. E é muito gostoso, enquanto as pessoas falam assim, olha, quando vocês me convidaram, eu me lembrei
de uma situação, de um livro. Então, eu acho que é isso que vai trazendo toda essa narrativa, né? Que a pessoa vai fazendo uma arqueologia de coisas até que ela nunca tinha parado para pensar nela, leitora. Eu acho que tem a coisa que a gente leu outro dia da Graciela Monte, assim, é provocar o espanto no outro. Claro. Eu nunca parei para pensar quem sou eu, leitor, e o quanto isso mexe com a minha memória afetiva, sabe? Eu acho que esse tem sido, né? E é dessa forma. E aí, até já querendo fazer, a qualquer hora dessa, vamos fazer um conversa com o leitor. Vai ter uma troca aqui, né, Noemi? A gente está querendo combinar. Ah, será um prazer. Eu vou adorar, cara. Eu vou adorar. É simples, mas a gente quer. Exatamente. Entendeu? Eu fico pensando também como é que eu sou leitora. Eu estava pensando aqui, a gente está conversando, e eu estou pensando, cara, eu sou uma leitora muito peculiar. Tá vendo? Tá vendo? Peculiar. Não sou leitora muito comum, não. Então vamos marcar, hein? Vamos trocar depois, Claro. Vamos marcar. Vai ser muito interessante vocês saberem como é que foi que eu comecei a ler muito peculiar. E olha, uma coisa assim, que a gente tem reparado... É verdade mesmo. Os leitores, cada um, como eu falei, cada um com a sua forma de se iniciar, né? Mas, assim, os leitores, eles têm essa coisa neles, esse desejo de se aproximar da literatura. A gente tem entrevistas ali com algumas pessoas, né? Entrevistas não, desculpa, eu acho que é melhor falar conversa, porque a gente fica conversando com as pessoas, e as pessoas, assim, tem gente que começou tardiamente, né? Como uma leitora que até faleceu, dona Denise, lá de Rio das Ostras, que era uma leitora fantástica, mas tardia. Só depois que os filhos estavam crescidos é que ela começou a ler. E, no entanto, era uma leitora fantástica. Ela foi despertando e aí os filhos foram incentivando também, houve essa troca, e aí ficava meio que um clube de leitura entre ela e os filhos, e aí foram trocando. E ela virou uma leitora assim, fantástica. Isso, mas uma leitora tardia. Ela mesmo dizia, comecei a ler, era mãe de 2 marmanjos, entendeu? Aí a leitura foi que chegou para mim, efetivamente. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma jovem de 10 anos, a Maria Flor, de Teresópolis, e que sofria bullying. Disse que sofria bullying na escola porque, enquanto ela queria ir para a biblioteca ficar lendo, as colegas queriam que ela fosse brincar, e ela não queria brincar. E aí você vê, aos 10 anos, né? Aí você vê que a coisa é uma leitora. E aí, se você também você vê que certas coisas nunca mudam, né, Jorge? Você é estranho porque você lê muito, e isso se mantém ao longo dos anos. Claro. Não tem muda. diferença, né, entre o Jorge de pequenininho lá, não sei o quê, que a dona Irene falava com ele, dizia, ele lê, olha que ele é diferente do que ele lê, e a menina que tinha que sair correndo, porque não queria brincar e queria ficar lendo. E a mesma coisa. Não mudamos muito, entendeu? O livro tem esse encantamento, né? O livro traz esse encantamento para as pessoas. Eu acho que tem... Aí a gente foi descobrindo coisas, né? Uma coisa que eu nunca... Né? Na verdade, na minha ignorância, eu acho que a gente é ignorante eternamente, assim, grandes escritores foram grandes leitores. Né? Por exemplo, a gente agora se debruçou um pouquinho na obra do Machado de Assis, porque a gente está fazendo conversa com leitor aqui no Cosme Velho, no Rio, no Capitu Café. E aí a gente começou a olhar para a obra do Machado de Assis. E vendo os biógrafos e tal, todo grande escritor vai ver o que ele era como leitor. Né? Se você quer saber, vai olhar para ele enquanto leitor. Então, assim, o quanto que ser leitor está por trás da constituição de uma pessoa que ela acaba rompendo várias coisas, entendeu? Então, o quanto que... Por quê? Porque, na verdade, assim, não é o livro que resolve, é a minha relação com a leitura, é a minha possibilidade de ler alguma coisa e trocar com alguém, conversar com alguém, me fazer refletir sobre alguma coisa ou sentir alguma coisa de uma outra maneira. Então, esse percurso para a gente, né,
está sendo uma descoberta de tanta coisa que a gente nunca tinha se aprofundado. Você vê, somos estamos com mais de 60 anos e ainda com muita coisa para aprender no encontro com os outros, entendeu? Não, então, uma coisa disso, complementando o que a Bia está dizendo, o grande Jorge Luiz Borges dizia que, para ele, era muito mais importante, ele se sentia muito mais orgulhoso dos livros que ele tinha lido do que dos livros que ele tinha escrito. E você percebe assim, não sou eu, ainda bem que ele era Jorge também, eu sou. Assim, ele tinha essa alegria. Então, acho que a leitura tem esse poder. Né? Eu falei de encantamento, essa coisa do espanto, e você está lendo, de repente você descobre, caramba, coisa maravilhosa isso aqui. E é mais uma coisa na sua vida, é algo que amplia a sua capacidade de olhar o mundo, né? De perceber o outro, olhar melhor para o outro, sabe? Então, acho que assim, essa nossa batalha diária pela democratização acesso do acesso ao livro, da literatura, eu acho que isso é importante, porque esse prazer não pode ficar só comigo, sabe? O prazer de abrir um Dom Quixote, ficar, sabe? Ficar extasiado. Isso, eu estava lembrando disso agora. Você estava falando do prazer da leitura e do Jorge Luiz Borges, que falava isso, né? Eu tenho orgulho enorme de ter lido alguns livros que eu li, não vou falando porque pode parecer... Vai ficar chato aqui. Eu adoro ter lido a Divina Comédia, adoro, sou louca pela Divina Comédia. Claro. Sou louca, tem 3 versões diferentes da Divina Comédia. Amo! Isso, cara, nossa, mudou a minha mente assim completamente. Então, assim, diferentes, obra completa, né? Obra completa. 3 coleções diferentes da Divina Comédia, obra completa, análise, livros de análise. Amo a Divina Comédia e acho louca pela Divina. E para você ter ideia, eu acho que deve acontecer com você o mesmo. Quando estou lá, alguma coisa, sei lá, acontece meio estranho, atravessado ou tangencial, e aí eu vou lá no Dom Quixote. Não sei se por uma questão de sorte, sempre dou uma batida em alguma coisa ali que vem assim, caramba, isso tem a ver com esse momento aqui. Pontual. Então, assim, é uma obra que vai ficar sempre. Quer dizer, como eu, vários outros devem ter essa relação com Dom Quixote e com outras obras, como você. Sim. Gente, venhamos e convenhamos, a Divina Comédia é uma coisa, né? O Dom Quixote, a Divina Comédia, Ilíada, são coisas assim, são marcos na história da humanidade, antes e depois daquela obra. Então você tem que, né? Você tem que louvar, né? Claro. Aquilo, né? É o que a gente tem falado recentemente, aconteceu de uma jovem, parece inglesa, que descobriu Machado de Assis. Aí, assim, pô, que loucura! Estava lendo o... inglês ou americana, né? E agora eu acho que era inglesa. Mas, enfim, não, isso é irrelevante. Influência. Aí ela descobriu caramba, como é o... Dom Casmurro? Não, Dom Casmurro, não. Brás Cubas. Memórias Póstumas. Ela descobriu Memórias Póstumas. Aí, assim, é a primeira vez... Lógico, a gente já sabia disso, um monte de gente já sabia disso, mas para ela foi sensacional ver um livro que é escrito pelo defunto. Sensacional. Defunto, gente. Sensacional. Isso. Aí ela ficou extasiada com esse negócio, lógico, é moderna, aí vem a facilidade das coisas, das ferramentas modernas, e ela começou a falar disso num instante. Muita gente. Aqui se esgotaram. Os exemplares sumiram das livrarias. Porque é isso, as pessoas começam a ver que, pô, caramba, quero saber o que está acontecendo, o que é aquilo, que prazer foi esse, entendeu? E aí são obras que vão ficar sempre e vão causar sempre esse prazer, esse espanto,
na gente. A leitura é uma coisa gloriosa, né? Uma coisa maravilhosa. Mas, assim, com certeza, gente, tudo que vocês estão falando, vocês encontraram um leitor apaixonado aqui também, uma leitora apaixonada, senão não estaria aqui, não falaria com vocês, não estudaria ética, não falaria de ética, né? Não teria escrito livro também, e graças a Deus já fiz outras coisas. Então, mas eu queria que vocês falassem mais do programa, porque eu também quero que as pessoas que estão ouvindo saibam do programa, queiram assistir o programa, né? Então, assim, que bom que nós amamos ler, amamos falar de livros, né? Amamos conhecer sobre livros, mas e o programa? Conta mais do programa, porque eu também quero que fique o registro disso que vocês fazem, né, dessa experiência que vocês estão realizando e que levam as pessoas lá, né? E que as pessoas dão seus, né, dão as entrevistas, mas assim, e o retorno que vocês têm, e a prática, como é que é, né? Como é que vocês estão executando isso, e o que vocês pretendem fazer? Aliás, agora eu tenho que pedir licença um instantinho. A gente vai voltar para falar todas essas coisas daqui a 1 minuto, porque chegou aos 45 e eu tenho que chamar o estúdio. 1 minutinho, Tá bom. pode ser? Tá bom. Claro, claro. Dedé, estúdio, a palavra está contigo. O melhor da programação Nossa FM. Na correria você sempre conta tempo. Cadê você gente de verdade? Cadê você Se aqui estivesse funcionando, a gente botava aqui, né? Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se SBT. Todas as quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite, aqui na sua Web Rádio TV Nossa FM. Nós apresentamos, nós transmitimos, mas quem produz, quem apresenta é Noemi Coelho, a influencer. E hoje com os multitalentosos, multidiplomados, multiconhecedores, multileitores, múltiplos desenvolvedores de conhecimento, Jorge e Bia. Não sei se são Jorge ou Bia, a escritora, aquela húngara que escreveu muitos livros. Boa noite para vocês. Transmissão simultânea para o nosso site e no YouTube. Façam a sua inscrição, acione o sininho e dê um like de positivo. É simples assim. Faça inscrição e esteja conosco todas as quintas-feiras, a partir das 8h15 da noite, aqui na sua Web Rádio TV Nossa FM. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Muito bom. Dedé. Obrigada, Dedé. Então, gente, assim, por que eu estou querendo falar do programa, apesar dessa conversa estar deliciosa, e eu estou encantada de falar sobre isso. Se a gente se deixar, a gente vai falar sobre prazer de leitura aqui até amanhã, né? Mas é porque eu quero falar do programa, né? O programa é a coisa mais importante nesse nosso programa aqui, né? Porque eu quero que as pessoas, primeiro, o registro, né, do programa, o registro da existência desse programa, Conversa com o Leitor, o registro da ideia que vocês executaram, que vocês estão fazendo e como está sendo, né? O registro disso e o convite ao nosso ouvinte para que venha. Obrigada, Priscila, que bom que você está aqui com a gente. O registro para que o nosso ouvinte, telespectador, vá assistir também o programa Conversa com o Leitor, vai descobrir os outros leitores, né? Por isso que eu estou chamando para Você quer que a gente conte assim, como é que ele funciona, como é que ele acontece, né? Também, mas não só. Também. Então, a gente, na verdade, a gente convida as pessoas que a gente vai
Na verdade, inicialmente a gente queria convidar, isso eu não queria, né, dizer, não pode ter professor nem escritor. A gente quer falar com. A gente fala assim, não pode ter escritor, a gente quer, na verdade, que as pessoas falem das suas leituras, independente da sua escolha profissional relacionada ao livro e à formação do leitor. Só que, conforme foi acontecendo, a gente começou nas conversas, porque o que acontece? Quando a gente se propõe a fazer isso vira a nossa conversa no dia a dia, na própria Casa 11, que a nossa... né? Então, assim, a gente começa a entender que não tem que limitar se a pessoa quer conversar. Então, como é que a gente faz? A gente convida a pessoa, pode acontecer lá na Casa da Leitura, da Biblioteca Nacional, que fica na Pereira da Silva, que é onde a gente começa, né? Depois a gente começa a fazer na Casa 11, a gente já fez em hospital, a gente já fez em Portugal, a gente já fez na Itália, a gente já fez em Ouro Preto. Hã? Vocês não fazem só no Capitu, não? Não. Nesses lugares todos. Porque isso é legal, o Conversa com o Leitor tem essa possibilidade. E aí a gente pode andar. Aí, por exemplo, a gente foi participar de um congresso em Ouro Preto. Aí eu estava lá, uma professora sensacional, com um monte de trabalhos lindos, não sei o quê, né? Aí a gente fez lá. Aí a gente vai passear. Sentou num bar com ela. A gente falou sentou assim, num Graça, bar. Vamos fazer... Graça Monteiro de Goiânia, bibliotecária, super envolvida com várias coisas. Graça, vamos sentar ali em Ouro Preto, num barzinho super charmoso. Então, como sou eu que filmo, e o Jorge fica na frente das câmeras, né? Então a gente fica provocando as pessoas a pensar e trazer essa história delas. Então, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer tempo que tiver nós dois, um celular e uma pessoa disposta a contar. Então, assim, a gente costuma agendar porque ele é híbrido, ele é presencial e online, né? Pelo Instagram ou pelo canal do YouTube da gente. Agora a gente está mais indo pelo canal do YouTube. E é muito bom porque, assim, como a gente tem algumas perguntas provocadoras, né, para começar, no meio, norteadoras, que a gente foi construindo ao longo do caminho, a gente agenda para divulgar, mas também acontecem as conversas espontâneas. A gente estava na UFRJ, lembra, no passado, a Casa 11 foi para uma feira de livros para estudantes de comunicação e a gente estava lá pela Casa 11, aí tinha vários estudantes, aí o Jorge, vamos entrevistar esse pessoal que está passando no corredor? Então, assim, aí sentava 15 minutos, vem cá, quem é você, leitor e tal? E aí é uma provocação de conversa, então a gente acaba registrando conversas mesmo, conversa na sua espontaneidade, e tendo isso, quer dizer, a gente conta a nossa provocação máxima. Mas é claro, não, contar, claro. Sim. A gente, ao longo desse programa, dessas conversas, além da arqueologia afetivo-literária, porque a gente viu as pessoas levando assim, sacolinhas de livro para dizer, levavam um livro físico para mostrar na hora. As pessoas guardam. Agora aqui, fofoca, as pessoas guardam os livros favoritos. Guardam e levam. Não só eu, não. Gente, não. Para você ter ideia, ontem a gente entrevistou teve um convidado lá, que entrevistou, cismei com isso. Aí teve um convidado ontem no Conversa com o Leitor, que ele guarda não só os livros que o pai dele comprou para ele quando ele era criança, mas ele lá guarda os pequenos escritos que ele fez, dos livrinhos que ele fez quando era criança. Então, ele tem tudo isso registrado. Arqueologia mesmo. Teve uma moça, uma antropóloga, que a gente na verdade... até hoje guardado. Tá vendo? Então, hoje, não meus escritos, não, mas eu tenho guardado até hoje a coleção do Monteiro Lobato para crianças, de criança. Porque ali está presente quem lia para você. E ali, é uma relação, exato, né? É uma relação de afeto. De afeto. E ali tem você, sabe? Você, a Noemizinha lá, a pequena Noemi, que se interessou, ela está ali. E é bom você sempre marcar um encontro com ela e ver lá, dar uma lida de novo naquilo, porque a Noemi está ali naquelas páginas.
E isso é importante para a gente se reconectar com essa história bacana que a gente faz. Sabe? A gente não está só trabalhando e pagando conta. A gente está vivendo, e vivendo muito encontrando, bem. se relacionando. Eu acho que é um pouco isso. Tem uma coisa... Pra você ter uma ideia, por exemplo, uma coisa que a gente... Eu já conheci um pouco, porque eu transito um pouco na área da saúde, da literatura, eu morei em Petrópolis, fiz trabalho para o pessoal da área da saúde, e lá na Casa 11, você sabe que são 120 sócios, e a gente tem grande parte de médicos. E tem uma coisa chamada medicina narrativa, que alguns deles usam na formação de graduandos de medicina. Então, eles usam a literatura, inclusive a infantil, para criar empatia, né? Para o aluno entender que aquele paciente não é só doença, ele é uma pessoa que tem uma história. Na verdade, medicina narrativa é uma coisa que hoje em dia é um conhecimento, você tem na Itália, você tem no Brasil, você tem em Portugal e em alguns países, nos Estados Unidos, que você traz isso para mostrar a relação entre as pessoas, o quanto você tem a sua história, eu tenho a minha história, e olhar histórias, né? Nós somos seres de narrativa. Então, o quanto trazer essa ideia do leitor é você dar força para isso, entendeu, Noemi? Então, assim, acontece assim, a gente convida as pessoas, os convidados indicam outros convidados, a gente faz a conversa também online, a gente já fez com o pessoal no Rio Grande do Sul, em Santarém. Então, além do presencial híbrido, a gente também tem uma versão online, que a pessoa pode estar em qualquer lugar, e a gente aqui no Rio, e a gente faz, e a gente vai trazendo essa arqueologia, e a pessoa vai contando em quem ela se tornou como adulto, e, ao final, a gente tem uma provocação, que é a seguinte, que não é assim, é uma pergunta, mas não tem certo nem errado, né? É assim, ler é uma arte? Então, a gente tem umas pérolas maravilhosas que as pessoas... A pergunta não é... A fotografia disso, lá no Casa 11, eu tirei uma foto do negócio que estava pendurado de enfeite na parede. Ler é uma arte, estava lá pendurado, eu tirei a foto. Pois é. É isso, é assim. Instagram. E você sabe que tem, na verdade, na história, o Roger Chartier, tem algumas pessoas que estudam a história da leitura. Isso também é alguma coisa que... Então, assim, o quanto que a leitura ao longo da história... Roger Chartier é um francês, um estudioso, vivo, às vezes ele vem no Brasil, tem outros, Darton, enfim, que eles estudam o quanto que se estudar a humanidade, enfim, e as suas relações com a leitura, com esse momento, com esse objeto, livro, você olha para aquela sociedade. Então, a gente, na verdade, uma antropóloga entrevistada, ela falou assim, o quanto que a gente está ali com um registro interessante de quem vive no Rio, em vários lugares, do que são leitores, né? Você tem ali como as pessoas começam a ler, e o material é interessante porque você vai vendo isso que o Jorge falou, a variedade de possibilidades de eu me tornar um leitor, e o quanto... A gente tem falado com a garotada mais nova, né? Que outro dia, eu me lembro que a gente estava com a Flor lá sendo entrevistada, tinha um menino assistindo, ele pediu para subir, o menino tinha 10 anos também, ele queria falar do percurso dele de leitor. Então, a gente chega um momento que quem está presente online, no presencial, pode fazer pergunta, pode falar, entendeu? Então, assim, é uma coisa de dinâmica, e eu acho que vai muito por essa competência do Jorge de conduzir conversas, né? Eu acho que espontâneas, porque esse roteiro ele não existe. A gente tem os marcadores de tempo e tal. Isso, assim, eu acho que está dando para ter ideia da dinâmica, assim. O importante é viver. O importante é viver. A gente também não vai entregar tudo, que as pessoas queiram conversar com a gente, entendeu? Não entendi muito bem como é isso. Então tá, vem cá que a gente conversa com você. Entendeu? É isso mesmo. Eu quero que vocês instiguem o nosso telespectador a ir lá, ver como é que é, aonde que está, o que faz. Não, Aliás, eu vou aprender só um minutinho. Gente, olha, eu não estava vendo, eu vou dar boa noite ao Wagner Azevedo Pereira, que está aqui com a gente, Isabel Mendes, que deu boa noite a todos e todas, a Priscila Nascimento, que deu boa noite a todos e todas,
Clélia Argolo Stil, que também deu boa noite. A dona A Clélia. Vá Soares, que também deu boa noite aqui para a gente. Isso Opa. aqui, o pessoal daqui, né? Tem a Mari, de fato, lá no Instagram. Grace, Que bom que essa turma está aí. Tá, Abel. boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui. Que bom. Olha, eu vou falar da Priscila. Fala, Não, Priscila. eu queria te falar o seguinte: uma das pessoas que está assistindo, e é a Priscila Nascimento. A Priscila, na verdade, ela é uma jovem professora que mora aqui no Cosme Velho e que ela tem um projeto chamado Potencializa. Na verdade, ela faz parte de um coletivo com o pessoal do Cerro Corá e dos Guararapes, são 2 comunidades, que eles têm uma biblioteca dentro da comunidade. Por acaso, agora a Casa 11 está apoiando. Então, assim, é um trabalho fantástico. Quem puder olhar, que é o Potencializa ou Memória Cerro Corá, em que é uma garotada que mora dentro de comunidade, que é um lugar que você acha que, né, que as pessoas não estão ali. Tem gente inteligente, interessada, interessante, fazendo um trabalho com criança e com jovem, né? Então, vale a pena olhar. A gente até diz assim, não, porque a biblioteca eles não estão pedindo doação de livro, na verdade, não é isso. Eles estão, na verdade, dinamizando o encontro, eles têm muitos livros. Então, quem quiser, porque sempre que fala que alguém tem uma biblioteca comunitária, a pessoa, eu vou doar meus livros. Não, não é isso. Sabe? Liga, procura eles no Instagram, que eu acho que é isso. Assim, eles estão formando os leitores, além dos muros das escolas, nas comunidades. Então, é um pessoal que a gente tem que dar os parabéns. Parabéns, Priscila. Que bom. Priscila, é um trabalho bem bacana. Não, essa é uma moçada bacana e lutadora. Isso é impressionante. Com ela, né? Impressionante a qualidade do trabalho que eles apresentam. E assim, são muitas as dificuldades. E eles não têm, ninguém esmorece. A Priscila foi entrevistada pela gente, está lá. Priscila Nascimento, a gente fez uma conversa com o leitor com ela e com a Paula. O que eu ia falar, assim, com relação às pessoas que estão assistindo, é que o Conversa com o Leitor está disponível lá como é o nome no Instagram. Desculpa, é que eu não sou tão moderna assim. Eu esqueço, às vezes, os nomes. É Instagram e o outro é YouTube. A gente tem um canal no YouTube, Conversa com o Leitor, e os encontros estão lá. E essa forma desse encontro, que é um encontro informal e engraçado, porque às vezes a gente está filmando, aí cai o fio, aí tá não sei o quê, aí vira a câmera, e assim, mas é o que a gente está fazendo e as pessoas têm sido muito generosas conosco, né? Eu acho que é mais uma característica dos leitores. É verdadeiro, né? Mais uma coisa que a gente descobriu que é uma característica dos leitores, a generosidade, né? Os leitores são sempre muito generosos, então isso pacientes. E é muito bom isso. Então, olha lá, a gente tem lá nesse tal de Instagram @conversa com o leitor. Entendeu? E aí tem lá. E outro @conversa com o leitor. E mais um detalhe é que a gente sempre fala isso. Nós no Conversa com o Leitor, ou o Conversa com o Leitor, não tem seguidores. O Conversa com o Leitor tem pessoas interessadas em cultura que acompanham o Conversa com o Leitor. Essa coisa de seguidor é meio complicado, né? Até porque eu, tal qual Raul Seixas, não sei para onde eu estou indo. Como é que eu vou ter seguidor? Vai me seguir se eu estou perdido? Essa coisa deles. Eles inventaram esse negócio de seguidores. A gente não tem seguidores. A gente tem gente que está junto com a gente fazendo as coisas. Né? Exatamente. É muito mais agradável. Acho que eu conheço, né? O Wagner, por exemplo, ele não é um seguidor, ele me acompanha, eu acompanho ele. Wagner é um amigo querido, né? O dicionarista Wagner Azevedo, que está aqui, é um amigo querido. Eu acredito que a Isabel, a Priscila, a Clélia e a Vá também estão, né, estão com a gente, está junto com a gente, realizando coisas. Né? Claro. Então é isso. Aí, Clélia.
Todos vocês que estão aqui, gente, todos vocês que estão no Instagram também, que bom que vocês estão aqui, viu? Que legal. É um prazer. A Vanessa também, ó, que legal. Por isso que eu estava querendo que vocês falassem do programa, por causa disso, para as pessoas que não conhecem, né, irem lá, gente, ó, no @ conversa com o leitor lá no Instagram. Para ter ideia. Falaram essas entrevistas todas e mais, que eles não falaram ainda, mas eu sei, quer dizer, eu sei, imagina, eu não sei nada, eu estou aprendendo tudo também. Mas assim, eu acho que é legal a gente falar que, além da entrevista, eles relacionam lá tudo que a pessoa falou, que é importante. Então, se você não tiver, de repente, você não tem tempo de ler a entrevista ali a hora, mas você pode passar assim as páginas, né? Passa, no Instagram a gente passa para o lado assim, né? Aí você vai ver o que aquela pessoa gosta de ler. Aí a gente Claro. lê uma opção de coisa. Aí depois você vai lá e ouve a pessoa falar aquilo tudo. Mas se você estiver curioso para saber, você dá uma passada assim, eles relacionam tudo. E tem um monte de coisas, eles colocam tudo que a pessoa falou. Muito legal. É muita coisa, muita coisa. Não, e a gente inicialmente, né, era uma coisa até minha, eu queria só relacionar os livros, né, os autores que a pessoa falava. Aí a Bia falou assim, não, mas tem muita coisa que as pessoas vão falando, são referências importantes e que precisam constar também. Aí eu fui marcando isso. Aí, por isso, quando você está falando, que são páginas e páginas, porque, bem, a gente vai falando dos livros, dos autores, né? Tem uns autores, eu li, mas não gostei muito, mas aí eu fui ver a obra tal, aí começa a falar disso. Aí depois, assim, não, um que falou recentemente conosco, que assim, que ele só foi tomar conhecimento assim, efetivo da literatura latino-americana quando foi exilado, teve que fugir, né, por conta daquele período horroroso da história do Brasil, e aí ele nunca tinha pensado, ele foi jogado no Peru, aí deu uma confusão, e aí, enfim, teve que aprender espanhol, e aí ele foi lendo, estava lendo, ele foi lendo, daqui a pouco se encantando, e aí virou. Hoje ele morou em alguns países, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Ele disse assim, a minha biblioteca hoje tem muita coisa da América Latina. Não, né? Isso é uma coisa legal, assim, enquanto que no Brasil ele trouxe. A gente conhece pouco escritor da América Latina, assim, tem alguns mais clássicos, mas tem muita coisa boa que a gente aqui, por causa da língua, né, o espanhol e o português, a gente acaba não conhecendo, enfim. Então, assim, é muito rico. Assim, eu acho que você conversar sobre obras é bom, mas você conversar com leitores, e assim, gente que está querendo se tornar leitor. Então, assim, não fecha só quem já tem uma carreira de leitor, não é? Ainda tenho tempo. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Assim, vocês já ouviram falar dos bookstagrams? Do quê? Bookstagrams? Não. Ih, rapaz, tô moderna aí. Rapaz, tá vendo? Noemi, tá, pô. Vamos lá. Porque o que são os bookstagrams? Eu vou falar para vocês, porque eu aprendi isso quando eu apresentei meu livro para o mercado, digamos assim, né? Então, gente, bota eles na frente. Bota eles na frente, Dedé. Não, fala, não. Eu gostei muito do seu chapéu. Obrigada, querido. Eu também gosto dele, acho bonitinho, até porque bonito, bem bonito. Olha que lindo. Aí, quando eu fui apresentar meu livro para o mercado, eu descobri uma coisa, gente, que me deixou encantada. Existe no Instagram, e depois eu até posso mandar um link para vocês, porque eu conheço alguns, existe no Instagram uma coisa chamada Bookstagram, que são pessoas jovens, que leem muito e divulgam os livros que leem para os outros jovens. Olha só. Amei conhecer isso. Eu quero conhecer. Gente, são jovens que leem muito, eles leem, eles e elas, a maioria são elas, né? Tem eles também, mas em geral são elas, e leem muito, e leem autores nacionais. São poucos que leem autores espanhóis, né, de língua espanhola. Eles leem internacionais,
em inglês, né? A maioria que lê estrangeiros lê em inglês ou lê livros traduzidos, mas leem muito e fazem resenhas e divulgam Olha aquilo que que leem, interessante isso. Não, é fazem legal, publicidade, ainda mais ser uma fazem garotada, publicidade para os talvez autores, possa fazem procurar, né, uma publicidade para delas. a Amazon, sabe? Eles fazem, como eles têm aquele grupo de pessoas que seguem os bookstagrams, não é uma, às vezes não é assim uma quantidade imensa de pessoas, mas que você tenha, por exemplo, sei lá, 20 mil, 30 mil seguidores. Tem gente que tem muito mais, muito mais. Mas aquelas pessoas que você seguem você e ouvem a sua opinião, você lê o livro e você fala do livro, elas ouvem, né, os seus seguidores, no caso, seguidores entre aspas, mas aquelas pessoas que interagem com você, com o Bookstagram, elas ouvem o que o Bookstagram fala, elas interagem, elas aceitam a opinião daquela pessoa que leu o É uma livro. conversa. É uma conversa que eles têm entre eles. É muito legal, gente. É muito legal. Ai, Para manda pra leitores, gente. jovens. Isso que é Isso é legal, isso legal. que a gente quer. A É gente quer muito muito legal, é trazer. muito legal. Eu descobri isso. Não, e a gente tem conversado com jovens e pergunta assim, é Jovens que leem, verdade? muitos jovens que leem. Não, a gente está entrevistando jovens assim, diz aí, jovem não lê? Aí as respostas, os argumentos são muito boas, né? Teve uma menina que falou, né? Ela falou assim, as meninas leem Leem mais mais do que os meninos. Isso é verdade. Acho que isso foi até publiquei isso. Estatisticamente falando, tá, Jorge? Estatisticamente falando. Não, mas É sem só dúvida. estatística. E ela é uma menina fantástica. Essa foi a neta E foi com do o avô. avô, uma menina de 15 anos, que é uma leitora, porque o avô foi falando das coisas e ela foi se encantando. E o avô é tão foi. bonito ela dizendo que o avô bonito. inspirou ela a ser Muito legal. leitora. Muito legal. E ele se emocionar. Foi muito bom. São sempre muito interessantes esses encontros, né? E reveladores do quanto a leitura amplia a afeição, potente, né? A né, afetuosidade. para as Né? Como você Exatamente. estabelece diálogos com as pessoas. E esse negócio dos bookstagrams que eu estou contando para vocês, gente, é uma coisa que é verdade, como as pessoas interagem sobre o livro, com o mote do livro, né? O livro é o motivo de interação, de conversa, de troca, né? De informação, de conhecimento, e eles fazem efetivamente isso, eles trocam mesmo. Você comprou esse, eu compro aquele, e fazem clube de leitura, e leem item. Você vê a pessoa 2 horas da manhã no Instagram lendo. O que aquela pessoa está fazendo? Está lendo junto com outras pessoas que estão no Instagram também, lendo. É interessantíssimo. Ai, que bacana, eu quero entender essa dinâmica melhor. Depois Isso... manda aí uma dica de alguns para a gente saber. Isso é uma coisa, essa leitura compartilhada, a gente tem feito isso lá na Casa 11, enfim, a gente buscou isso para juntar pessoas e ler um determinado livro. E aí a gente fica lendo, as pessoas dizem, eu li, essa parte aqui me chamou a atenção. Aí ela lê, aí depois alguém lê outra coisa junto, e é sempre muito interessante isso, ver a forma como o livro chega para cada um, a ideia do autor chega em cada pessoa. Isso é genial, não tem uma forma de chegar igual, não, cada um tem uma coisa. Outra coisa também que a gente fez lá, que foi muito bem recebido, foi ler textos teatrais com não atores, para aumentar o desejo das pessoas de lerem peças, porque é muito chato ler uma peça sozinho, entendeu? E aí a gente faz isso lá, as pessoas ficam animadíssimas, cada um pega o seu personagem e defende o seu personagem, como se estivesse num teste para fazer para um espetáculo, sei lá onde. Maravilha. Vamos te incluir. A gente está, o Jorge que faz a direção, e é muito bom. De repente você se vê dentro do personagem. Claro, é muito legal. Bacana isso, muito bacana. Deve ser mesmo. Gente, olha só, o Dedé já deu sinal de vida, a gente tem que começar a encerrar,
mas eu gostaria tanto de continuar essa conversa, se vocês topassem. É só a gente escolher um. Vamos escolher um outro dia, por favor, senão eu não dou Pô. nenhuma informação sobre ninguém lá do Instagram. Tá? Não vou dar informação nenhuma, não vou contar nada para vocês, se não tiver outro Não, interesse. Não, então vamos, vamos olha, ver. a gente adora conversar. Exato. Assim, bom, Ainda mais você falar quiser. sobre livro. É tão Falar bom, sobre né? A gente literatura falou sobre isso, é bom, né? E a gente tem que é acabar, bom. mas não tenho vontade nenhuma de acabar, mas tem que acabar a cara dele ali olhando para mim, eu tenho que acabar e a gente tem que encerrar. Tá olhando. Eu não Mas queria. ele tá olhando. Eu gostei da barba dele, eu vou deixar minha barba assim também. Gostei. Olha lá. Pô, tá bom? Eu vou fazer assim também. Tá Olha bom. lá. Pô, fica bacana. Gente, juro por Deus, eu estou convidando vocês, porque eu adorei essa conversa, eu quero que a gente continue, a gente tem mais coisa para falar, não pode parar aqui. Se Deus quiser, a gente vai continuar, vamos voltar, a Pô, que gente vai. bom. Se Será Deus um quiser. prazer. Um prazer. Vai ser, sim. É uma Vai honra ser, estar sim. aqui. A gente vai conversar daqui Obrigado. até lá e a gente vai ter mais coisa para falar depois, se Deus quiser. Tá claro. bom. Tá? Gente, muito, 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 muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria, uma delícia. Que bom que vocês vieram. Até a próxima, se Deus quiser. E aí, né, a palavra com vocês para vocês se A próxima despedirem. vai ser Noemi como leitora. Uma conversa com o leitor. Tá? E vai, a gente chama o Dedé para ir junto. Aí Dedé vai também. Ó, a Vá está dizendo, Vá Soares, Bi, Jorge, vocês são incríveis. Parabéns pela excelente entrevista com esses queridos, Noemi. Também acho. Tá Um vendo? beijo. Maravilhosa. Tá Obrigada. bom. Obrigada. Ó, Ela muito é uma obrigado. linda. Muito obrigado. Caramba. Uma professora incrível. São professoras lindas. Tá? Não. Fazem a diferença nesse país. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Misturado com seu Obrigado, povo, Dedé. fecha a conquista, silêncio documento. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre puxado. E assim terminamos mais esta edição do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast. Obrigado a vocês, Jorge e Bia, escritores multidiplomados nessa Nossa FM, Web Rádio TV, com multifunções, multiapresentações e multitodos. Obrigado a vocês que participam conosco por toda a plataforma do YouTube, Web em São Paulo, e muito obrigado pelas inscrições, like de positivo e acionando o sininho. Obrigado, Noemi, com mais esta pedrada na nossa audiência com escritores, personagens tão eloquentes quanto se apresentaram. Obrigado a vocês do Rio de Janeiro. Nosso Rio de Janeiro está poderoso, hein? Ui! Se todo mundo pudesse enxergar, ler o que vocês escrevem. Obrigado e até quinta-feira que vem.